Olá! Hoje nós vamos entrar em 2 Crônicas, capítulo 14. Você quer saber que Ezequias, o que o rei Ezequias continuou fazendo? O que ele fez, gente, foi tremendo, foi tremendo. Fica aí comigo no meu canal para você descobrir o que ele fez. Aqui, gente, Ezequias, ele começou a reinar aqui no capítulo 29. Ele era filho de um rei terrível, terrível. Mas depois esse rei Acás morre e Ezequias entra em seu lugar. E eu fico impressionado porque eu observo muito nos capítulos da Bíblia aqui, que Ezequias, aqui no capítulo 29, ele manda purificar o templo, mas aqui eles fazem questão também de estar pronunciando o nome da mãe. Olha bem aqui, olha bem, fala que no capítulo 29, aqui fala o nome da mãe dele, que era Bia. Com certeza absoluto que a Bia, filha de Zacarias, educou o rei Ezequias à luz da palavra do Senhor, à luz dos mandamentos do Senhor. Porque aqui Ezequias manda purificar o templo, os levitas purificam o templo, Ezequias estabelece o culto ao Senhor. Que coisa mais tremenda, gente, ele estabelecer o culto ao Senhor. Quanto tempo não havia culto? O rei Acás mandou fechar a porta do templo. O rei Acás, ele tornou-se idólatra. O pai dele, gente, tornou. Deixa o seu like e o seu comentário. É estranho, né? Aqui o Acás idólatra. Ezequias vai reinar em seu lugar e é um rei que reina segundo a vontade do Senhor. Mas assim é sensacional, né, gente? É indispensável, uma parte do culto indispensável ao Senhor era o canto de louvor com o uso de instrumentos, até mesmo estrondosos, conforme o verso 30, 21. E respondeu Ezequias: agora vos consagrastes ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifício e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe ofertas, sacrifícios, ofertas de louvor, e todo o que tinha essa vontade no coração, eles trouxeram. Gente, mas é incrível. Palmas para Ezequias, que ele restaurou o culto ao Senhor, o culto genuíno. Muito bacana. Então agora nós vamos entrar no capítulo 30. Ezequias resolve fazer algo assim maravilhoso. Aqui no capítulo, a segunda prioridade do rei Ezequias. Depois disso, Ezequias convida a todo o povo a vir à cidade de Davi. Qual é a cidade de Davi? A cidade de Davi era Jerusalém. Ele chama todo o povo para celebrar a Páscoa, gente. Havia muito tempo que eles não celebravam a Páscoa. Ele convida todo o povo. A segunda prioridade de Ezequias na sua lista de reformas era a celebração da Páscoa. E como foi feito, e foi feito com um vigor nunca visto, desde o reinado de Salomão, que Salomão também, desde o reinado de Salomão, ele convidou até mesmo os israelitas do reino do norte, porque Ezequias pertencia ao reino do sul, ao reino de Judá, mas ele convidou até os israelitas do reino do sul. Para entender melhor a origem e o significado da Páscoa, nós devemos examinar Êxodo capítulo 12, do 1 ao 11, que a Páscoa representa a saída do povo
do povo lá do Egito. Então, a primeira Páscoa foi comemorada lá no deserto. A primeira Páscoa foi comemorada ali. Para entendermos melhor, você deve pegar Êxodo 12, do 1 ao 11. Esse incidente também é omitido pelo autor de segundo Reis 18, 20. Mas para o cronista, esta ação de Ezequias fornece mais uma razão para ele ter experimentado a bênção do Senhor. Lembrando que em Crônicas o povo saiu do cativeiro. Então Esdras estava recontando aqui a história. Quando eles foram lá, começou a restaurar, reconstruir o templo destruído por Nabucodonosor, eles encontraram o livro da lei. E aqui, gente, no capítulo 30, verso 19, está escrito assim, ó, que tem preparado o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário, mas que tenha um coração preparado. E que, segundo Crônicas, afirma que, embora a forma apropriada seja importante, o que realmente importa para o Senhor é a atitude de coração. E novamente ele enfatiza a prioridade e a importância de adorar o Senhor com cântico. Gente, é muito importante. Eu acho tão importante o cântico, mas tão importante que eu não esqueço de quando Naamã foi pedir para ser curado e o profeta, deixa eu lembrar dele aqui, é o que ficou no lugar de Elias. Me lembra aí, Senhor, para honra e glória do Senhor, me lembra Eliseu. O Naamã foi atrás dele para ser curado e ele falou, chama um arpista. E ele tocou. E ali ele foi inspirado por Deus e mandou Naamã dar 7 mergulhos no Jordão. Gente, é tremendo o louvor, o louvor genuíno. Então aqui no capítulo 30, verso 20, fala assim, ó, e Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor, Deus de seus pais. Que maravilha, Senhor! A restauração do templo, a segunda prioridade foi celebrar a Páscoa, e a ordem é celebrar a Páscoa o Senhor falou isso, fazer isso em memória de mim, porque Jesus ele fez questão de celebrar a Páscoa judaica. A Páscoa judaica é o pão sem fermento, né? E o vinho. Mas acontece que aqui, agora, no momento, a Páscoa, desculpa, irmãos, a Páscoa cristã agora é o pão e o vinho. O pão representa o corpo de Cristo e o vinho, o sangue de Cristo. Naquela época não, naquela época era o pão sem fermento, o cordeiro sacrificado exigia o sacrifício, né? Mas agora não. Então nós que celebramos a Santa Ceia, nós comemoramos a Páscoa todo mês. A Páscoa não é ovo de Páscoa, não. Lembra para os seus filhos, pais, que a Páscoa nós comemoramos na Santa Ceia do Senhor, que é o pão e o vinho. E aqui, gente, e ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo, aleluia. O povo estava doente de pecado, né? E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram
a festa dos pães asmos por 7 dias com grande alegria, e os levitas, os sacerdotes, louvaram bem alto ao Senhor dia após dia. Glória a Deus. E aqui eu já falei com vocês do capítulo 22, né? Que os levitas prestaram solenidade durante 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem mais outros 7 dias, ao todos eles celebraram 14 dias, oferecendo ofertas pacíficas e ainda 7 dias com muita alegria. Glória a Deus, porque o rei Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grandíssimo número, e houve grande alegria em Jerusalém, porque desde o dia de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal festa não houve. Tal festa não houve. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde o dia de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal festa não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas em Jerusalém se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou à sua santa habitação. Entrando só um pouquinho aqui no capítulo 31 de 2 Crônicas, e acabando tudo isso, essa festa maravilhosa, leia o capítulo completo. E acabando tudo isso, os israelitas que ali se achavam saíram à cidade de Judá e quebraram todas as estátuas, porque a cidade estava cheia de idolatria. Cortaram os bosques e derrubaram os altos, onde que eles faziam altares, os altares por todo Judá e da tribo de Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo foi destruído. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, cada um para a sua casa, para as suas cidades, né? Então aqui, gente, é muito maravilhoso esse capítulo 30, quando Ezequias, né, o rei Ezequias restaura também, ele celebra a Páscoa. Primeiro ele restaurou o templo, e aqui ele celebra a Páscoa, né? E como que nós celebramos hoje a Páscoa? Através da Santa Ceia do Senhor, tá bom? Então, esse é o capítulo 30. Então, aqui, gente, eu quero ver se tem mais algum. Olha bem, no verso 4, e foi isso reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação. Assim, eles voltaram, né? E ele falou que, como se diz, aqui pós-Babilônia, 70 anos de Babilônia, eles estavam contando ao povo que o rei Ezequias, ele restaurou o templo que Acás, pai dele, tinha fechado, e também restaurou a comemoração da Páscoa. Este é o capítulo 30 de 2 Crônica. Deixe o seu like, que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja em nome do Senhor Jesus, porque todos foram abençoados e foram para as suas casas, conforme o capítulo 30 aqui, quando eles foram, né, cada um para as suas casas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, gente, eles comemoraram a Páscoa com muita alegria e o povo ficou muito feliz. É isso que nós temos que fazer, irmãos, e celebrar a Deus com muita alegria, com muita felicidade, e sair renovados, em nome de Jesus. Amém?